Paz do Senhor, irmãos, amém? Podemos sentar. O sermão de hoje tem por título: Nós temos o problema, Ele é a solução. Irmãos, hoje eu quero ter dois textos. Põe lá a fitinha em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 45. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo é o de número 45. Coloque a fitinha em 1 Coríntios e depois vamos para João, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo de número 15, põe a fitinha marcado e vamos para o livro de João. 1 Coríntios 15, versículo é o número 45 de Coríntios. Põe a fitinha, deixa marcado lá e vamos primeiro para o texto de João. João capítulo 2, vamos ler do 1 até o 5, depois do 5 a gente pula lá para 1 Coríntios. Amém? Amém. Evangelho segundo João capítulo 2, vamos ler do 1 até o 5, terminou o 5, a gente pula para 1 Coríntios 15, 45. Amém? Amém. João capítulo 2, versículo 1 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Pula lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 45, e vamos até o 51. 1 Coríntios 15, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor: Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra, ele é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? Amém. Bom, esse dia eu estava fazendo uma pesquisa, e você já reparou a quantidade de clínica de estética que está aparecendo no país? Já reparou a quantidade de clínicas de estética, de salão de beleza, de clínicas de cirurgia plástica, de cirurgiões plásticos que estão aparecendo nos dias de hoje? Estava vendo o Brasil, ele está entre os primeiros países que mais realizam procedimentos estéticos. O Brasil está entre os primeiros países que mais realizam cirurgias plásticas. E hoje, quando a gente olha, parece que tem de tudo, né? Existem ali procedimentos, preenchimentos, tem cápsula da beleza, tem injeção de emagrecimento, tem massagem para tirar aquilo, tem drenagem para aquilo outro. Hoje em dia, se a gente olhar, irmãos, tem procedimento para tudo. Tem procedimento para o que você quiser. Tem procedimento menos invasivos, tem procedimento mais invasivos, tem procedimentos a qual exigem ali cirurgias complexas, a qual exigem ali as anestesias gerais. Existem procedimentos que ossos são serrados, existem procedimentos em que os estômagos eles são cortados, existe procedimento, irmão, onde se fazem enxertos, onde se tira gordura de um lugar para injetar em outro. Existe procedimento para tudo que você imaginar, irmãos. Se você quiser um nariz novo,
hoje em dia você consegue. Se você quiser um abdômen novo, hoje em dia você consegue. Se você quiser um rosto novo, hoje em dia você consegue. Se você quiser tirar pelo do corpo todo, você consegue. Se você quiser colocar cabelo, você também consegue, irmão. Se você quiser mudar a cor dos seus olhos, hoje em dia já é possível. Você não quer mais seu olho preto, dá para deixar ele azul. Você não quer mais seu olho castanho, dá para deixar ele verde. O que você quiser, hoje é possível. Você não quer mais seu peito, dá para gente tirar. Você quer colocar peito, dá para colocar. O que você quiser fazer, hoje é possível. A forma qual você quiser se tornar, o que você quiser se transformar, hoje em dia é possível. Irmãos, por vezes nós chegamos a um ponto, mas a um ponto que hoje, se um homem quisesse parecer uma mulher, é possível. Se hoje uma mulher quiser parecer um homem, hoje em dia também é possível. Tem procedimento para tudo, irmãos. Para tudo que você quiser, a gente acha um procedimento. Quer um homem ter ali o estereotipo de uma mulher? Dá. Quer uma mulher ter o estereotipo de um homem? Dá. Quer você ter estereotipo de cobra? Também dá. Quer você ter uma orelha cortada igual o elfo das histórias em quadrinhos? Também dá. O que você quiser, dá, irmãos. Quando a gente começa a olhar esse cenário, quando a gente começa a olhar essa passagem a qual o mundo ele vem passando, o que a gente entende, irmãos, é que essas pessoas, o que elas querem, na verdade, é serem transformadas. O que as pessoas querem, na verdade, é serem transformadas porque algo dentro dela grita e ela não se encaixa. Porque algo dentro dela ali grita e ela acha que talvez, se eu entrar ali num centro cirúrgico, se eu entrar ali numa clínica de estética, se eu fizer ali um procedimento A, B ou C, eu vou sair dali transformado. Eu vou sair de lá, eu entro de um jeito e saio de outro. Só que, irmãos, quando a gente olha para tudo isso, uma coisa que fica clara, irmãos, é que por mais que avance a ciência, por mais que avance as técnicas de cirurgia plástica, por mais que avance os procedimentos que existam no mundo, o homem ele só consegue mudar o exterior. O homem só consegue mudar aquilo que os olhos podem ver, irmãos. Por mais que evolua, por mais que a ciência mude, por mais que cresça, por mais que exija procedimentos, o homem ele só mexe no exterior. Porque se a gente olhar para dentro, o interior ele não é o mesmo. Se a gente olhar para dentro, o interior ele continua sendo igual. Porque se você pegar uma mulher que se transformou ali com características masculinas, se você colocar ela dentro de uma máquina ali de ressonância magnética, você vai achar um útero lá dentro. Por mais que a aparência dela por fora seja uma aparência de homem, se olhar por dentro você descobre o que ela é. Se você pegar um homem com características femininas, se você colocar ele dentro de uma máquina de ressonância magnética, você vai achar ali uma próstata. Então, por mais que se mude o exterior, lá dentro, irmãos, é impossível. Lá dentro continua do mesmo jeito, irmãos. Não tem como a gente mudar. O homem, ele muda completamente por fora. O exterior é completamente mexido. Mas por dentro, irmãos, continua tudo da mesma forma. Continua tudo do mesmo jeito. E hoje em dia nós vemos, irmãos, o que as pessoas querem é serem transformadas. Só que elas mexem por fora, só que o interior continua igual. E talvez elas pensam que se mudar ali por fora, elas se iludem, achando que talvez se eu mudar por fora, talvez eu consiga acessar a parte de dentro. Se eu mudar talvez aqui por fora, aquilo que me incomode, talvez lá dentro eu consiga também mudar. Não é a ilusão, irmãos, não é a ilusão humana que nós temos no dia de hoje. Porque é assim que as coisas funcionam no mundo dos homens. Eles mexem por fora, achando que irão conseguir transformar por dentro. Eles mexem no estereotipo, achando que conseguirão mudar o que está enraizado dentro de você, o que está marcado dentro de você, irmãos. Só que quando a gente pula para o lado espiritual, quando a gente sai do ramo humano, quando a gente entra na parte espiritual, irmão, nós vemos que só Jesus ele consegue te transformar por dentro. Só Jesus ele consegue transformar o teu coração, a tua mente, o seu entendimento, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de ver as coisas. Jesus ele consegue transformar onde homem nenhum consegue mudar nada. O estereotipo, por fora o homem mexe, só que por dentro, irmãos, somente o transformador de vidas consegue mexer. E esse é o nosso Senhor e Salvador. Nós, com base nessa introdução,
quero deixar 3 pontos para a gente pensar na mensagem de hoje. E o primeiro ponto é que antes de aparecer o problema, ele já estava na festa. Irmãos, quando eu selecionei aqui, quando Deus me inspirou com a mensagem de hoje, qual que é a ligação desses 2 textos que eu peguei? Que ligação tem João 2? Que ligação tem a festa de Canaã, na Galileia, com a carta de Paulo aos Coríntios? Que ligação tem, irmãos, com esse texto? Que ligação tem um texto com outro? Épocas diferentes, texto, contextos diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes. Que ligação tem esse texto, irmãos? Quando nós olhamos, tanto aqui em Canaã, na Galileia, quanto aqui em Coríntios, ambos os textos, nós encontramos um problema e encontramos alguém que consegue solucionar esse problema. Quando a gente olha aqui no primeiro texto, no texto de João, aqui nós vemos que Jesus, quando ele chega ali no casamento, o problema que tinha ali é que o vinho acabou. O vinho tinha acabado, irmãos. Aqui a gente está falando do Oriente Médio. Aqui a gente está falando de 2000 anos atrás. Não existia loja de 24 horas para correr lá e comprar mais. Não tinha um Uber para a gente ligar e pedir para ele trazer mais vinho, porque estava acabando. Aqui, irmãos, esse casamento ele precisava de um milagre. Aqui esse casamento precisava de um toque, a qual ninguém ali poderia fazer nada. E nós sabemos que Jesus ele estava na festa. E ali, irmãos, ele traz a transformação que aquela cena precisava. Ele traz a transformação que aquele lugar ali necessitava. Quando nós pulamos para o segundo texto, o texto de Paulo, que é os Coríntios, nós vemos, irmãos, que o problema aqui em Coríntios nunca foi a ausência de vinho. O problema em Coríntios, na verdade, é até o excesso de vinho. O apóstolo Paulo falava que tinha gente bêbada, tinha gente ali que estava bêbado na mesa da ceia do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para Coríntios, o problema não era a falta de vinho. O problema em Coríntios ali era o excesso de vinho que tinha na vida das pessoas. Aqui em Canaã, o que estava acabando era o vinho. Aqui em Coríntios, o que estava acabando era a fé das pessoas. Era a fé dos irmãos que estavam aqui em Coríntios. Irmãos, aqui nesse capítulo, no capítulo de número 15, Paulo ele destina esse capítulo inteiro para falar sobre a ressurreição do corpo. Para falar sobre a ressurreição aqui, a qual Jesus iria nos proporcionar. Porque na época em Coríntios, tinha um povo pregando que Jesus não tinha ressuscitado. Tinha um povo pregando que não haveria ressuscitação, que os mortos não ressuscitariam, que não haveria ali uma nova vida. Pregavam ali que Cristo não tinha ressuscitado. E Paulo traz aqui com fortes frases. Então, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, então a gente também não vai ressuscitar. Então, para que a gente tem fé? Então, para que a gente está crendo em alguma coisa? Porque se Cristo não ressuscitou, então para que a gente está aqui, irmãos? Se nós não vamos ressuscitar, qual o motivo de estarmos aqui? E Paulo ele lança esse capítulo completamente inteiro para trazer ao povo que eles ali não estavam mais acreditando na ressurreição. Então, quando nós vemos numa cena aqui de Canaã, na Galileia, uma família que precisava de uma transformação. Quando nós vemos aqui em 1 Coríntios, uma cidade inteira que não acreditava na transformação. Esse é o cenário que nós encontramos nessas 2 cenas. Um lugar necessitando de um milagre, necessitando de uma transformação, e no outro lado, o povo, a qual havia vivenciado o milagre, mas não acreditava mais na transformação. Não cria mais no que Jesus tinha aqui para fazer, irmãos. E aqui está o que Paulo fala para esse povo. Vamos voltar para os 45 de novo? 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler do 45 ao 49, para a gente entender o contexto. Versículo de número 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, ele é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Irmãos, quando a gente olha essa passagem, eu vou fazer aqui um paralelo entre o casamento e entre Adão e Eva, entre o casamento e entre aqui o jardim do Éden. Irmãos, quando a gente estava aqui na cena do casamento, quando a gente está aqui na cena de Canaã da Galileia, nós vemos aqui que nessa festa o vinho ele acabou. O vinho aqui, quando ele acaba, irmãos, o desespero deve ter tomado conta aqui dos noivos. O desespero deve ter tomado conta aqui dessa festa. Eu imagino essa cena. Sabe quando você pega a última garrafa de refrigerante e sai passando assim na festa? Está todo mundo com o seu copo ali, aí você pega e virou, então, essa garrafa aqui é a última. Acabou. Provavelmente foi essa cena que se chega ali aos noivos. Provavelmente foi essa cena que chegou ali aos ouvidos dos noivos. Ó, tá vendo cada um com esse copo aí na mão? É o último, não tem mais. Provavelmente foi isso. Imagine, irmãos, num casamento acontecendo isso. Imagine, irmãos, num casamento que tudo ali, cada detalhe do casamento, ele é pensado com meses de antecedência. Imagina ali num casamento que cada detalhe ele é escolhido a dedo, de forma minuciosa, de forma cautelosa. Tudo que tem ali no casamento, às vezes você está planejando aquilo há anos. Às vezes há meses você já está ali no planejamento de cada detalhe. Tudo no casamento você escolhe com calma. Tudo no casamento você escolhe ali pensando as cores da decoração, as músicas que vão estar tocando ali no seu casamento, as comidas que serão servidas, o local ao qual você vai alugar para fazer seu casamento. Se a festa vai ser no mesmo lugar do casamento, se o civil vai ser no lugar religioso no outro, a festa no outro, todos os detalhes são pensados ali de forma minuciosa, com muito amor, com muito carinho. O dia do casamento, irmãos, é um dia extremamente especial. Um dia especial para a noiva, um dia especial para o noivo, um dia especial para as famílias, para os amigos. E a voz suína. Um dia especial para todos, irmãos. E aqui nós vemos que esse dia especial, ele é especial para todo mundo, para os noivos, para as noivas, para as famílias, para os amigos. E nós vemos, irmãos, que ele é um evento que é marcado por um voto. Um evento que é marcado por um voto muito especial, que é o voto de até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe, irmãos. Não importa o nível da sua festa, não importa o nível do dinheiro a qual você investiu, a qual você colocou, para você e para o seu noivo, a festa é perfeita. Para você e para a sua família, o local é perfeito. Para você e para seus amigos íntimos, tudo que está acontecendo ali é perfeito, irmãos. Tudo calculado, tudo pensado, tudo investido, muito amor e carinho. Só que de repente, irmãos, uma má notícia chega. De repente, a má notícia chega que o vinho acabou. Que o vinho aqui terminou. E como eu disse uns momentos atrás, a gente está no período, irmãos, 2000 anos atrás. Não tinha como buscar vinho, não tinha como trazer mais vinho, não tinha como ligar para ninguém buscar mais coisas, não tinha como fazer um rateio ali com todo mundo, pegar o dinheiro da gravata e ir lá comprar mais vinho para trazer para essa festa. Só que quando a gente olha isso, irmãos, se a gente olhar com o olhar de hoje, parece que é coisa pouca, parece que é bobeira. Acabou o vinho, segue a festa, ainda tem comida, ainda tem coisas para fazer. Mas se nós trazermos para o contexto da época, irmãos, contexto do Oriente Médio até hoje, eles têm uma cultura que quando você recebe alguém, você tem que servir muito bem aquela pessoa. Você tem que ter mesa farta, você tem que ter coisas ali sobrando, e isso é um contexto a qual até hoje ainda é assim. Tanto que quando você vai na casa de alguém que é do Oriente Médio, eu estava assistindo um documentário de um rapaz que foi para o Kuwait, ele foi lá fazer, aí convidaram ele para a casa de um sheik, aí falaram para ele, quando você for lá, come o máximo que você puder. Come tudo, bebe um monte, não come pouco, porque é despeito. Se você for na casa de alguém e comer pouco, eles nunca mais te chamam, eles vão te chamar que você não respeitou a casa dele. Você não respeitou. Você não respeitou o que ele colocou na tua mesa. Então, irmãos, o que estava em jogo aqui desse vinho acabado era a honra da família do noivo e era a honra da família da noiva. O que estava aqui em jogo era a honra dessa nova família que estaria ali nascendo nesse momento.
porque seria uma família qual sempre os dedos iam ser apontados. Olha lá aquela família lá que deixou faltar na festa. Olha lá aquela família lá que não deu o suficiente para os seus convidados. Olha lá aquela família que não honrou a quem ela convidou aqui no evento. O que estava em jogo ali, irmãos, eram honras. Não era somente uma festa. Então o desespero, ele tomou conta de tudo. A alegria, irmãos, foi ali substituída por tristeza. A alegria nesse momento é substituída ali por incerteza. A alegria nesse momento, ela foi substituída ali por insegurança. O que era para ser uma festa de celebração, de sorrisos, de felicidades. O que era para ser uma festa ali que todas as pessoas sairiam felizes. E o pequeno momento, e o piscar de dedos ali, irmãos, logo se tornou tudo em insegurança. Logo se tornou aquele momento em incerteza. E o que fazer, irmãos? O que fazer quando os momentos de alegria se tornam? O que fazer quando os momentos de felicidade, de festa, se tornam em momentos de incerteza e de segurança? Irmãos, da mesma forma que aconteceu aqui nesse casamento em Caná da Galileia, foi a mesma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando tudo começou. Irmãos, o Jardim do Éden, assim como o casamento, ele foi um lugar que foi completamente pensado. Foi um lugar que foi pensado com antecedência. Foi um lugar que foi pensado ali com bastante antecedência. O Éden, irmãos, assim como o casamento, foi um lugar que ele foi todo escolhido a dedo. Só que escolhido a dedo de Deus. Cada planta, cada animal, cada decoração que ele tinha, cada pedaço do Éden, ele foi ali pensado. Vai sair. Vou parar. Então tudo ali foi pensado, irmãos. Tudo no Éden foi pensado com cada detalhe, mas não por humanos, não por pessoas, mas pensado ali por Deus. Um lugar feito com amor, um lugar feito ali com planejamento, e um lugar a qual houve-se um voto ali também. Da mesma forma que no casamento tinha um voto, até que a morte nos separe, no casamento, aqui no Éden, tinha também ali um voto, irmãos, a qual Deus ele fez com Adão e Eva, na direção do dia eu te visito, na direção do dia eu estou passando aqui no meio, na direção do dia eu volto para estar aqui com vocês. Assim como no casamento, o Éden era um lugar de alegria. Assim como no casamento, o Éden ele era um lugar de alegria. Assim como no casamento, o Éden era um lugar de comunhão. Assim como no casamento, o Éden estava ali firmando uma união. Quando a gente olha para o Éden ele foi um local a qual aconteceu o primeiro casamento da humanidade. Quando aconteceu o primeiro casamento da história da raça humana, onde o próprio Deus casa ali Adão e Eva. Irmãos, o casamento de Adão e Eva é um casamento que deveria simbolizar a vida eterna. É um casamento que deveria simbolizar a eternidade. Mas a gente está brincando juntamente com a festa. Nós estamos brincando aqui com a festa de Caná da Galileia. E da mesma forma que o vinho acabou no casamento, quando estava aqui, irmãos, no Éden, a pureza também acaba quando Adão ele peca. Irmãos, aqui, da mesma forma no casamento, quando o vinho acabou, o desespero tomou conta. Aqui nós vemos o desespero tomando conta de Adão e Eva quando o pecado entra. Irmãos, quando o desespero toma conta, e quando aquilo que era felicidade torna-se infelicidade, quando aquilo que era motivo de alegria torna-se motivo de desespero, o que a gente faz? O que fazer, irmãos, antes nesse ponto? O que fazer, irmãos, quando chega nessa situação onde o sorriso se transforma em choro, onde a felicidade se transforma em agonia, onde o que era para ser triste, onde era para ser feliz, se transformou agora em um momento de tristeza. Lembra, irmãos, do primeiro ponto que eu falei? Qual que era o primeiro ponto? Antes de aparecer o problema, ele já estava na festa. Irmãos,
Quando o vinho acabou aqui na primeira festa, Jesus ele já estava lá. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram, Jesus também ele já estava lá. Ele já estava lá antes das coisas acontecerem. Ele já estava na festa antes do vinho acabar. Ele já estava no Éden antes do pecado entrar, irmãos. Lembra quando eu disse na introdução que todos os homens eles só conseguem transformar o exterior? Que todos os homens só conseguem transformar o que é visível? Jesus, irmãos, ele consegue transformar aquilo que para nós ainda é invisível. Jesus consegue transformar aquilo que está dentro do coração de cada um, aquilo que está dentro do coração, irmãos. Quando nós vemos Paulo falando aqui aos Coríntios, hoje nós temos a imagem do primeiro Adão. Hoje nós temos a imagem do Adão terreno, do Adão terrestre, do Adão caído. Mas um dia nós teremos a imagem do último Adão. Nós teremos a imagem do último Adão, que é Jesus Cristo, e esse é celestial. Esse é aquele que veio dos céus. Se eu te pergunto, como que a gente faz essa transformação? Como que a gente consegue esse nível de transformação? A nível de um homem terreno, conseguimos ter a imagem do último Adão, o celestial, aquele que veio dos céus. Sabe, irmãos, como é que isso acontece? Sabe como é a única forma de isso acontecer? O Felipe falou ontem na mensagem. Como que isso acontece? Porque a transformação, irmãos, ela se inicia no secreto. A transformação, ela se inicia quando ninguém está vendo. A transformação, ela se inicia no momento em que ninguém está com os olhos ali colocados em cima. Porque na festa, quando o vinho acabou, quando o vinho estava acabando, as pessoas que estavam ali na festa não sabiam que era o último gole. As pessoas que estavam ali na festa não sabiam que era o último copo. Mas enquanto as pessoas estavam ali com o seu último copo, Jesus já estava lá atrás fazendo milagre. Jesus já estava lá atrás transformando a água em vinho. Jesus já estava ali proporcionando aquilo que salvaria a festa. Enquanto todos estavam ali curtindo a festa, Jesus estava lá atrás já providenciando o que salvaria. Quando Adão e Eva pecaram, Jesus já estava nessa festa. Quando Adão e Eva pecou, Jesus já estava providenciando que salvaria toda a humanidade, pois Ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Antes do pecado entrar em cena, Jesus já estava nessa festa garantindo a salvação. Jesus já estava nessa festa garantindo tudo. Quando a gente olha, irmão, Jesus, Ele já está salvando casamentos antes do mundo existir. Porque quem é que vai subir para o céu como noiva? Quem é que sobe para o céu como noiva adornada? Porque Jesus já vem salvando casamentos antes do mundo ser mundo. Porque no primeiro casamento, Jesus providenciou as roupas. Como assim? Como é que Jesus providenciou as roupas? Quando Adão e Eva pecaram, Jesus providenciou a roupa que taparia a vergonha da nudez. Quando Adão e Eva pecaram, eles se viram ali nus. E nesse momento, Deus ele pega um animal e mata com a pele desse animal. Ele cobre ali a pele, cobre ali Adão e Eva dos seus pecados. Ele cobre Adão e Eva ali da sua nudez, mostrando o que Jesus iria fazer, mostrando o que Jesus faria nas nossas vidas, que com o seu sangue, com o teu corpo, Ele nos separaria da nudez do pecado. E isso que Jesus fez no primeiro casamento, Jesus ele trouxe as roupas para tapar a nudez. No segundo casamento, aqui em Canaã, Jesus providenciou o vinho. E aqui, irmão, Jesus ele providencia o vinho para que não haja acusações para essa família, para que não haja dedos apontados. Jesus vem providenciando o vinho na nossa vida, para que não haja dedos apontados, para que não haja condenações na sua vida, para que não haja ninguém apontando os dedos para você, irmãos. Jesus vem providenciando casamentos, irmãos. Jesus vem salvando casamentos desde antes do mundo existir, irmãos. E com a sua ressurreição, Ele vai providenciar o que Paulo fala aqui no versículo 49. Vamos ler o 49 de novo? Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. A única forma da gente se transformar
a esse ponto é através da ressurreição de Cristo Jesus. É através do sangue derramado de Cristo. É através do terceiro dia, quando a pedra rola e Jesus sai de lá vivo e ressurreto, para nunca mais morrer. E é isso que vai nos providenciar sermos transformados a níveis de sermos a imagem de Jesus, a imagem do celestial, irmãos, uma imagem, uma transformação que iniciou lá onde a gente não podia ver, lá onde nós não tínhamos olhos, lá onde nós não tínhamos nem ideia. Essa transformação ela se inicia na eternidade passada. Essa transformação iniciou a um ponto tão invisível que homem nenhum poderia conseguir, que transformação humana nenhum conseguiria, irmãos. O que Jesus fez vai ser tão visível, mas tão visível, que vai ser como se transformasse água em vinho. Todos verão, irmão, todo dia que isso acontecer. A transformação definitiva a qual Cristo um dia nos trará. Mas agora eu deixo o segundo ponto. Irmãos, quanto tempo Jesus precisa para te transformar? Irmãos, quantas vezes você já deve ter ouvido na sua vida que o vinho bom é aquele vinho envelhecido? Quantas vezes já deve ter ouvido que quanto mais velho o vinho, mais valioso ele é? Que quanto mais velho o vinho, mais caro ele é? Que quanto mais velho o vinho, melhor é o sabor dele. Que quanto mais velho, mais qualidade esse vinho tem. Isso é uma máxima quando a gente fala de vinho. Isso é uma máxima quando a gente fala aqui dos valores a qual o vinho tem. Quanto mais velho, mais caro ele fica. Porque quanto mais envelhecido, o sabor dele melhora, as características dele ali melhoram. Então, irmãos, isso é algo que se emprega, que você envelhece no vinho e ele ganha mais valor. Quando a gente olha o processo de envelhecer o vinho, você tem que pegar ele, colocar no barril, leva ele para um lugar úmido, sem luz, um lugar isolado, a qual ele vai ficar ali esquecido, sem movimentação, parado, fixo, deixado lá por meses, por anos, por décadas. Quando a gente olha esse processo de envelhecimento, parece que a gente não combina com o estilo de vida do cristão. Não combina com o estilo de como Jesus age. Deixar parado, deixar longe da luz, deixar esquecido, deixar ele guardado. Esse é o processo ao qual o vinho passa por envelhecer. Esse é o processo ao qual o vinho passa ali para se tornar, em tese, mais valioso. Só que agora eu te pergunto, quanto tempo Jesus levou para transformar a água em vinho nessa festa? Quanto tempo Jesus levou para transformar não em um vinho qualquer, mas transformar no melhor vinho que foi servido naquele dia? Para transformar no melhor vinho. Não sabe quanto tempo Jesus levou para transformar essa água no melhor vinho? Levou o tempo de uma frase: encham as tábuas de água, tragam-me água e coloquem aqui dentro. Foi o tempo que bastou para que Jesus transformasse as águas aqui no melhor vinho. Não sabe quanto tempo Jesus levou para transformar a vida dos discípulos? Uma frase: vem e segue-me. Sabe quanto tempo ele levou para transformar a vida de Pedro? Uma frase: Pedro, tu me amas? Sabe quanto tempo ele levou para transformar a vida de Paulo? Uma frase: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe quanto tempo ele levou para transformar a vida da mulher samaritana? Uma frase: dá-me de beber água. Sabe quanto tempo ele levou para transformar a vida da mulher do fluxo de sangue? Um toque, nenhuma palavra. Sabe quanto tempo ele levou para transformar a vida de Zaqueu? Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou pousar na tua casa. Sabe quanto tempo, irmão, Jesus levou para transformar a vida da mulher adúltera? Uma frase: cadê aqueles que te condenam? Se eles não te condenam, nem eu. Quanto tempo, irmão, Jesus levou para transformar a tua vida? Quanto tempo você acha que Jesus precisa para te transformar? Quanto tempo você acha que Jesus precisa para fazer agora o oposto do que estava naquela festa? Porque a festa, a felicidade, naquele momento ela se transformou em tristeza. Jesus, com uma palavra, transformou a tristeza em alegria. Quanto tempo você acha que Jesus vai demorar, que ele precisa para transformar a tua vida? Quanto tempo você acha que Jesus precisa para transformar o teu modo de viver?
Quanto tempo você acha que Jesus precisa para te transformar na imagem do terreno para a imagem do celestial? Vamos para o versículo 50. Versículo 50, vamos até o 52. E agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quanto tempo, irmãos? Um dia? Uma frase? Um ano? Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta ela soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quanto tempo, irmão, Jesus precisa para transformar a tua vida? Quanto tempo, irmão, Jesus precisa para transformar o seu choro em alegria? Quanto tempo Jesus precisa para transformar o seu cativeiro em liberdade? Quanto tempo, irmão, Jesus precisa, no particular contigo, para mudar toda a tua vida, para mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de viver, o seu modo de encarar os problemas da vida? Quanto tempo Jesus precisa? Porque para te transformar na imagem do terreno para a imagem do celestial é um piscar de lábios, é um estalar de dedos, ante a última trombeta, irmãos, que a trombeta vai tocar. Os mortos ressuscitam incorruptíveis e os vivos são transformados. Irmãos, vou te contar uma coisa, vou te contar um segredo aqui, ó, para entre nós. O vinho velho, irmãos, não é o melhor. O vinho envelhecido não é o bom. Quem te contou isso, ele mentiu para você. Quem te contou isso, ele não sabe de nada. Vai lá para Marcos 14, a gente vai descobrir qual é o vinho bom. Marcos 14, 25. Vamos ver qual o vinho que é bom de verdade. Marcos 14, versículo 25. Bom é o vinho que foi sido em barril por 25 anos. Bom é o vinho que foi esquecido lá numa adega na Itália por 32 anos e está lá valendo quase R$1 milhão o barril. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Marcos 14, versículo de número 25. Amém? Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Mas o vinho bom é o vinho novo. O vinho bom é o vinho a qual Jesus, com um estalar de dedos, transforma a tua vida, irmãos. O vinho envelhecido é coisa do mundo. O vinho envelhecido é coisa terrena. O vinho novo, irmãos, é coisa celestial. O vinho novo é coisa de Deus. Porque nós somos especialistas em envelhecer as coisas. Nós somos especialistas em deixar tudo velho. Nós somos especialistas em esquecer, em deixá-la largado por anos, por meses, por décadas. Nós somos especialistas em fazer isso, irmãos. Mas Jesus, Ele é especialista em fazer nova todas as coisas. O vinho bom é o vinho novo. O vinho velho é a especialidade terrena. O vinho novo é a especialidade do reino de Deus, irmãos. Hoje eu te pergunto, que vinho que você quer tomar? Quer tomar o vinho velho, envelhecido pelos homens, ou você quer tomar o vinho novo no reino do nosso Senhor Jesus? Senhor, entra no terceiro ponto para a gente fechar a mensagem. Que momento da festa que você está? Irmão, você está sabendo que vai ter uma festa aí no reino dos céus? Está sabendo, já te contaram que vai ter uma festa aí? Irmãos, o dia eu não sei, a hora eu também não sei, o ano eu também não sei. O que eu sei, irmãos, é que os preparativos para essa festa eles já estão quase prontos. Eu sei que os preparativos para essa festa eles já estão se encerrando, eles já estão quase terminados. O motivo, irmãos, que atrasou essa festa foi o pecado. Esse Jesus já resolveu, já é um a menos na nossa lista. Irmãos, o segundo motivo que atrasou foi a falta de vinho.
E esse também Jesus já resolveu. Esse problema já está resolvido, já vai ter vinho novo no céu. O terceiro problema que a gente tem agora é que não sei se falaram para vocês, mas essa festa, ela é eterna. Essa festa, ela não tem hora. Essa festa, ela não tem fim. Nessa festa, o vinho não acaba. Nessa festa, não necessita de desespero, porque o vinho vai acabar. Porque ali o vinho ele é eterno. Só que nessa festa tem um problema, ela vai ser eterna. E nós não somos eternos, nós morremos. A nossa vida ela tem um prazo de validade. Só que para esse problema, irmãos, vamos ler no versículo 53 de Coríntios, para a gente ver se já resolveu o Senhor. Bom, 53 até o 57. Versículo 53 diz assim: todo mundo em Coríntios? Amém? Versículo 53. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. O pecado, Jesus resolveu, pode riscar. A falta do vinho, Jesus resolveu no céu, vinho novo. E a morte, Jesus já resolveu, porque pregada foi a morte na vitória. Você já recebeu o convite para essa festa? Já chegou na casa de você? Porque lá em Apocalipse 22 diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. Mas quanto que vai custar essa festa? Lá a palavra diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Para encerrar, irmãos, prepare a tua vida. Prepare a tua vida. Ajeita as tuas coisas. Corrige tua casa, tua família, teu lar. Corrige tudo que está errado, irmãos. Porque a trombeta, ela vai tocar. Os mortos, eles vão ressuscitar incorruptíveis. Os vivos serão transformados. O vinho novo, ele está prestes a ser servido. E desse vinho só vai tomar aqueles que foram transformados.